Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu tenho visto nas redes sociais e que não está descendo muito bem para mim. Eu sou Alika Grock, professora farmacêutica esteta e ozonioterapeuta. Eu preparei uma apresentação para facilitar o entendimento sobre esse assunto. Então, vamos lá. Eu tenho visto nas redes sociais as pessoas aplicando frutas sobre a pele, com a promessa de ação antioxidante, rejuvenescedora, hidratante. Tenho visto até profissionais fazendo isso nas clínicas de estética. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, a pele, ela é um órgão de proteção. Ela não permite que nada ultrapasse essa barreira de proteção. Ela protege contra ações dos raios ultravioleta A, do raio ultravioleta B, ela protege contra a ação de micro-organismos, de agressões do tempo, poluição, enfim. Ela é um órgão que ela forma uma carapaça de proteção para proteger os meus órgãos vitais, vamos dizer assim. Quando eu fiz faculdade, há 30 e poucos anos atrás, nas aulas de cosmetologia, nós aprendíamos a fazer somente cosméticos. O que são cosméticos? Produtos de higiene, sabonete, shampoo, um hidratante, talco, filtro solar, maquiagem. Naquele tempo era inconcebível imaginar que um princípio ativo pudesse ultrapassar a barreira cutânea, atravessar toda a epiderme, atravessar a derme e ali ter a sua ação. Pois é, com a tecnologia, hoje isso é possível. Eu tenho produtos que conseguem ultrapassar a epiderme e chegar dentro de uma célula. Por exemplo, um despigmentante, que ele consegue atravessar as barreiras da epiderme, né, as camadas de células da epiderme, chega lá no melanócito e fala assim: ô célula, para de produzir pigmento, já tem pigmento em excesso. Ou então, ô célula, para de transportar esse pigmento formado, fica calma, né? Vamos controlar a produção de pigmento, vamos absorver esse excesso de pigmento. Eu tenho princípios ativos que conseguem chegar no núcleo das minhas células e proteger, por exemplo, os DNA, proteger do encurtamento de telômeros que leva ao envelhecimento. Isso, naquele tempo, não passava pela minha cabeça. Como que eu poderia ter um princípio ativo capaz de ultrapassar essa barreira cutânea e atingir o DNA para proteger do encurtamento de telômeros? Era inimaginável. E num período de 30 anos. Hoje, isso é possível. Hoje, nós temos a nanotecnologia, que cria moléculas que a pele é capaz de reconhecer e abrir as portas para essa molécula penetrar e ter uma ação profunda num fibroblasto, produzindo colágeno, ou com uma própria ação antioxidante, aumentando a atividade das mitocôndrias, num melhor aproveitamento energético. Olha quanto avanço teve. E aí eu te pergunto, você acha que colocar pedaços de fruta sobre a pele, essas frutas vão liberar substâncias capazes de promover o rejuvenescimento? Não vão. A nossa pele, ela não tem boca. Pois é. Você pode colocar frutas, verduras. Olha esse caso aí desse post, colocando folhas de acelga, alface, não sei, sobre a pele, promovendo o rejuvenescimento. Isso não existe, não tem como. Quando eu falo de um princípio ativo vegetal, eu falo de um extrato onde foi pego a planta e extraído dessa planta uma substância com uma ação cosmetológica. Agora, na planta, nós temos fibras, clorofila, tem um monte de coisas que não são só um extrato de um princípio ativo. Quando eu falo de fazer um cosmético numa farmácia de manipulação ou até mesmo numa indústria cosmética, nós adquirimos um ativo
isolado, com propriedades ou cosmetológicas ou medicinais, enfim, mas ali um extrato purificado com alto teor de ação. Não é fibra, não é água, não é clorofila, tudo misturado, toxinas que tem na planta, tá? O máximo que vai acontecer é essa folha de alface deixar uma sensação agradável de umidade e frescor, porque ela deve estar geladinha. Mas não acontece nada. A nossa pele não tem boca. Não adianta colocar rodela de pepino, pedaço de abacate, pedaço de banana, morango, abacaxi. Não adianta. A nossa pele não vai comer essas frutas. É muito melhor você pegar essas frutas, colocar um creme chantilly e aproveitar como sobremesa. Mas não abuse, porque excesso de glicose causa glicação, acelerando o envelhecimento. Como eu disse para vocês, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. O que era macromolécula, o que eram estruturas grandes que não conseguiam ultrapassar a barreira cutânea, que ficava apenas na superfície com uma ação de cosmético, hidratante, por exemplo, hoje foi diminuído o tamanho dessas partículas infinitamente, são nanopartículas, capazes de ultrapassar essa barreira, tanto da epiderme quanto da derme, e até chegar em camadas mais profundas. E essas partículas, a pele reconhece a sua estrutura, né? Ou através de lipossomas, ou através de micelas, através de nanopartículas, enfim. A pele reconhece essas estruturas, porque é como se fosse uma cápsula proteica. E aí ela olha essas estruturas e permite que essas estruturas que carregam ativos com ação diversa, e pode ser uma vitamina C, uma coenzima Q10 lipossomada, um próprio ácido hialurônico de peso molecular próprio para conseguir ultrapassar a barreira cutânea, esses dermocosméticos que a gente tem hoje. E aí consegue promover os resultados de ação ação de como eu diria, ativar o fibroblasto para produzir colágeno, ou até mesmo aumentar a produção de proteosaminoglicanas, às vezes melhorar a retenção hídrica na pele, melhorando até a qualidade do manto hidrolipídico, e com isso melhorando o aspecto que é característico do envelhecimento, uma perda de volume proteico dérmico, com afinamento dessa derme, e também um ressecamento, que é comum na idade. Esses cosméticos, eles têm, além da ação superficial, uma ação profunda, são os chamados dermocosméticos, e que hoje tem produtos maravilhosos industrializados e produtos manipulados, onde conseguimos colocar dosagens de ativos de acordo com a necessidade de cada tipo de pele, de cada tipo de paciente. Essa imagem é a imagem do cavalo de Troia. Eu quis dizer o seguinte quando eu escolhi essa imagem. Eu imaginei uma partícula de um lipossoma como cavalo de Troia. E dentro desse lipossoma, por exemplo, a coenzima Q10, que é um excelente cofator que acorda o fibroblasto para fazer a produção aí do colágeno. Sem ele, ficaria, vamos dizer assim, mais difícil produzir colágeno. Quando eu falo de cofatores, eles agem como se fossem enzimas metabólicas que aceleram as reações bioquímicas de síntese, tá? Então, esse lipossoma é como se fosse esse cavalo de Troia chegando no castelo. As portas do castelo se abrem, olham o cavalo. Nossa, que cavalo bonito, pode entrar. O lipossoma entra na pele, e aí, quando ele já está lá dentro, aí sim é o cavalo de Troia, que abre uma porta desse cavalo e libera um exército. E eles vencem a guerra. Pois é, o lipossoma dentro da derme vai eclodir e vai liberar
a coenzima Q10, que vai ser um excelente cofator de colágeno. Mas antes eu poderia entrar numa piscina de coenzima Q10, que ela não ia fazer nada, ela não ia conseguir ultrapassar a barreira cutânea, porque essa era uma muralha muito resistente. Então, essa escolha dessa imagem é para vocês gravarem, né? Que a pele, ela reconhece essa micela, esse lipossoma, né? E aí ela abre as portas para essa partícula entrar, e lá dentro essa partícula vai liberar substância ativa para poder promover a sua ação. Essas estruturas, elas têm uma característica proteica micelar aqui, ó. E aqui dentro, no corpo dessa estrutura, do lipossoma, eu carrego a substância ativa. Quando a pele olha essa estrutura, ela reconhece. Então, ela não é bloqueada como se fosse um corpo estranho, um invasor do mal, nada disso, né? Então, ela é reconhecida como parte da sua estrutura e uma visita do bem. E aí a pele permite a sua permeação. Hoje eu falo sobre isso. Aqui eu vou deixar para vocês os meus contatos. Eu coloquei aqui as redes sociais e estou aqui agora para ajudá-los a resolver as dúvidas. Afinal de contas, são tantos anos dando aula e preciso entrar para essa nova era da tecnologia. Então, agora eu vou começar a gravar vídeos tirando dúvidas. Podem mandar dúvidas que vocês queiram saber sobre algum assunto e pretendo ajudar vocês através desses canais. Então, até a próxima e mandem as perguntas que eu quero enriquecer o conhecimento de vocês, contribuindo com novos temas. Até mais.